Graças, paz, igreja, amém? Quantos estão alegres com o Senhor aí? Dão glória a Deus bem alto. Amém. Vou liberar vocês. Obrigado. Eu preciso devolver a palavra 8h45 hoje, então a gente não pode perder nenhum momento. Eu quero pedir que você redobre sua atenção. Antes de mais nada, eu quero reforçar um aviso que a minha esposa deu. Você que nos visita aqui pela primeira, pela segunda vez, por favor, na hora de ir embora vai ter uma plaquinha ali, a gente quer te dar um presente, querido. Olha que benção. Eu perdi minha voz aqui no período de louvor hoje já. Abre sua Bíblia comigo, Gênesis 22. Conseguiram a versão Almeida atualizada aqui, meninos, aí de cima? Conseguiu? Coloca aqui pra gente, por favor. Não pode ser na NVI, não. À medida que você achar, você vai dar um glória a Deus, fazer um barulho de crente, pentecostal, amém. O Senhor, Ele está aqui. O Senhor, Ele está conectando as canções com a palavra. Nós falamos aqui, começamos ministrando que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A pastora Reide, minha esposa, falou sobre a entrega de primícia. Pois bem, não está ali, mas nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 22. E depois dessas coisas, vírgula. Talvez na sua tradução é passado algum tempo depois, ou depois desses acontecimentos. Depois dessas coisas, vírgula. Fecha sua Bíblia e marca ela nesse lugar. A gente vai voltar nela daqui a pouco. Irmãos, quando a gente abre um livro ou a Bíblia, a gente ouve a seguinte frase: depois dessas coisas. A pergunta que fica na nossa mente, na nossa alma é o quê? Que coisa? Depois de quê? Bom, o escritor aqui de Gênesis, ele está falando depois dessas coisas, ele está falando depois da história de Abraão, até aqui no capítulo 22. Irmãos, se tem alguém nesse mundo que tem história, é Abraão. Não só tem história, como toda a história da humanidade passa pela vida de Abraão. Pode tirar aqui, senão os irmãos vão ficar lendo. Abraão é o pai na fé das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ou seja, as 3 religiões onde tem apenas um Deus como Deus. Abraão, ele é o pai da fé. Estou falando do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Olha esse homem. E a história de Abraão começa com um chamado, quando ele ainda nem se chamava Abraão. O nome dele era Abrão, com apenas um A. E o Senhor então fala com ele, quando ele estava morando em Ur dos Caldeus. E o Senhor chama Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e peregrina na terra que eu te mostrarei. E eu farei de você pai de uma grande nação. Sabe o que é incrível aqui nessa história? É porque Abraão morava num lugar onde ninguém falava do Senhor, onde não se cultuava ao Senhor. Na verdade, aquela terra era uma terra pagã, onde se cultuava vários deuses falsos. Pior do que isso, do que da cidade onde Abraão morava, era a família que ele pertencia. Porque a família dele, o pai dele ganhava a vida. A profissão do pai dele era fazer esculturas desses falsos deuses para vender. Abraão vivia então no local pagão, numa família improvável, mas ele ouviu a voz de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você pegue para você nessa noite: eu não sei de onde você veio, eu não sei como é a sua família, eu não sei como foi a sua criação, mas isso não importa para você. O que importa para você é a palavra de promessa que Deus tem para a sua vida. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Essa era a palavra para ele. E mais incrível ainda do que ouvir a voz de Deus, é Abraão ter obedecido a Deus. Porque
essa promessa, essa palavra, essa ordem veio para ele quando ele tinha 75 anos, irmãos. Sabe, a gente precisa entender uma coisa: ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Naquela época era muito mais difícil que hoje, você sabia disso? Porque Deus, Ele via como teofania naquele tempo, então liberava uma palavra de tempo em tempo para aqueles que eram escolhidos para ouvir. Depois, o Senhor usava os profetas para falar com o povo. E hoje nós temos a palavra do Senhor falando conosco todo dia. O louvor fala conosco, é a palavra do Senhor. Um irmão sobe aqui, libera uma palavra, é o Senhor falando conosco. Só que a gente acaba acostumando com isso e a gente não dá a devida importância para quando Deus fala com a gente. Mas ouvir a voz do Senhor audível como Abraão, meu irmão, isso é coisa, é maravilhoso. Na última aula, na última turma que nós tivemos de primeiros passos, 2 pessoas tiveram essa experiência. E eu falei, cara, que incrível. O Senhor falou, esse relacionamento não é para você. Ela ouviu aquilo e ela se posicionou. A outra, o Senhor falou assim, você vai passar por isso, isso e isso, mas eu estou contigo. E de fato ela passou por um processo e essa irmã foi curada. Irmãos, eu vou deixar ela contar esse testemunho. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor é algo maravilhoso. Eu já contei essa história, mas eu sei que quando a gente vai ficando velho, a gente repete a história. E eu sei que tem muita gente nova que nunca ouviu, então vou repetir de novo. No ano de 2017, eu acho que era esse ano. Era, amor? Em 2016, na verdade, eu recebo uma notícia de que eu nasci com um problema cardíaco gravíssimo. Na verdade, o médico falou assim, eu não sei como você está viva ainda. A gente sabe por quê. E você vai precisar fazer uma cirurgia, só que essa cirurgia ela é muito delicada. Então nós vamos cuidar para que você não precise passar por essa cirurgia. Você não vai poder mais fazer esforço, você não vai poder pegar peso. E ele falou, irmão, você acredita que ele falou que eu não ia poder mais jogar futebol? Eu chorei, irmão. Sério. Você não vai poder mais jogar futebol. Passa alguns meses fazendo exame direto. E meu problema era na minha válvula, e a ponto que o meu coração fazia um esforço maior, então minha aorta ela estava muito dilatada. Ele falou, a gente vai ter que fazer uma cirurgia aí, não tem jeito, vai ter que implantar uma válvula, a gente vai ter que fazer uma correção nessa artéria sua, na sua aorta. Eu falei, vamos fazer. A igreja entrou em oração, nós fizemos, eu fiz a cirurgia e correu tudo bem. E eu nunca tive medo de passar pela cirurgia, mas irmãos, ficar sozinho no quarto de UTI era terrível para mim, era muito ruim, era a pior parte. Eu não tenho o costume de ficar sozinho, eu gosto de gente, eu gosto de conversar. E tinha que ficar sozinho naquele frio ali. E eu lembro que no segundo para o terceiro dia já estava um pouquinho melhor. Eles liberaram o controle remoto para eu poder ligar a televisão daquele lugar. Eu liguei a televisão e o Silas Malafaia estava pregando. E ele falava bem assim, olha, Davi, quando ele passava por um problema, ele tinha um salmo, quando ele estava sendo perseguido. Davi, quando estava alegre, ele tinha um salmo. E ele estava pregando, eu acho que era até para a mulher, que ele falou assim, quando você estiver varrendo a sua casa, você vai cantando louvor. Quando você estiver arrumando a sua louça, vai cantando louvor. Eu lembro que antes de ir para o hospital, os irmãos mandavam oração, mandavam louvor para mim. E o Daniel, filho do pastor Eli, ele mandou uma música para mim, um louvor que era só uma frase. Era assim, eu confio em ti, tudo vai ficar bem. Eu fiquei ouvindo aquele louvor. E quando o Silas Malafaia ele pregou sobre isso, eu comecei a cantar na minha mente esse louvor. Eu confio em ti, tudo vai ficar bem. Eu confio em ti, tudo vai ficar bem. Doido para sair daquele lugar. De repente, quando eu estava cantando aquela música na minha mente, entrou um missionário, ele falava embolado, eu acho que ele era americano, não sei. E ele se apresentou como missionário e falou, eu estou aqui para orar pelas pessoas no teu, eu posso orar por você? Eu falei, irmão, vamos fazer um culto aqui agora, vamos fazer fica aqui comigo. Mas não pode, ele orou muito rápido. E no momento que ele estava saindo do UTI, ele estava dando um passo para fora da porta, ele colocou a mão na porta, voltou. Meu irmão estava cantando aquilo na minha mente. Ele falou, de fato, tudo vai ficar bem. Meu irmão, eu fui tomado de uma presença, como eu estou sentindo agora, aquela que arrepia assim, que a gente não sabe se esquenta, se esfria, que o coração acelera. Você sabe do que eu estou falando.
E eu falei com o Senhor assim: Pai, você chegou aqui. E eu ouvi uma única vez, audivelmente, o Senhor falando: eu não cheguei, eu sempre estive aqui com você, querido. Foi a única vez. E marcou a minha vida. Aquilo me trouxe conforto, consolo, me animou para o resto dos dias que eu precisava passar ali. Meu pai estava comigo, meu Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ouvir a voz de Deus não muda a nossa vida, sabia disso? Porque se fosse assim, o mundo estaria mudado. Todas as pessoas estavam convertidas ao Senhor, porque o Senhor tem falado. Há uns anos atrás, sentado num treinamento para obreiros, nem foi nessa igreja não, na primeira igreja lá, pequenininha. E o pastor Eli falou bem assim: olha, e eu estava naquela vibe assim: eu quero morrer por Jesus, sabe? Via aqueles missionários, é isso, aquele fogo assim, daquele primeiro amor. E eu nem era tão novo convertido, mas eu tinha acabado de mudar para essa igreja, tinha conhecido coisas novas. Eu quero. E sentado num treinamento para obreiros, o pastor Eli falou bem assim: olha, morrer para Jesus também é morrer como um mártir, mas morrer para Jesus também é você perder a sua opinião, é perder a sua razão, para que o outro possa ter razão. Isso também é morrer para Jesus. E eu tomei aquela palavra para mim, e de fato tenho buscado viver isso. Esses dias, o pastor Eli estava nessa conversa com os amigos, e eles estavam brincando, falando bem assim: o Hugo é muito bobo, porque os outros faz com ele, e ele continua. E o pastor Eli falou assim: meu pastor falou isso, e eu fiquei muito feliz. Ele falou assim: não, ele não é bobo, ele está certo, ele é crente. Meu irmão, ouvir a voz de Deus e obedecer é o que transforma a nossa vida, irmão. Foi maravilhoso ouvir a voz de Deus naquele hospital, mas muito melhor quando eu ouvi a direção e me posicionei naquilo que Ele tem para mim. Você precisa, a partir de hoje, todas as vezes que o Senhor liberar uma palavra para você, se posicionar nela. É assim que Deus muda a história. Abraão estava lá, velho, 75 anos, numa lista de prioridade. Eu tenho certeza que não estava nas prioridades dele mudar de lugar. Ô irmão, não sei nem se tem alguém com 75 anos aqui. Pergunta se a pessoa quer mudar depois de estar estabelecido com o filho. Talvez, se vier uma proposta assim: olha, você vai mudar aqui de Caçaroca, melhor, você vai mudar de Camburi para Caçaroca, que é uma boa proposta, amém? Porque, meu irmão, se você não conhece Caçaroca, você precisa me visitar, lá é bom demais. Passa cavalo, passa boi. Porque talvez se a proposta fosse: eu vou te levar para um lugar melhor, vou obedecer. Mas Abraão nem sabia para onde ele ia. Porque obedecer de fato é isso. É fazer sem saber o que pode acontecer lá na frente, mas é ter certeza de quem vai caminhar comigo até o meu destino, irmão. Porque eu lhe mostrarei, ou seja, eu vou estar com você. Abraão sai, capítulo 12, versículo 8 ou 9 de Gênesis, vai dizer que ele chega no lugar entre Betel e Ai. Betel ainda existe na Cisjordânia, em Israel. Ai, Josué tomou essa cidade, se você for ler o livro de Josué. Ou seja, sabe onde Abraão está agora? Em Canaã. E quando eu ouço a palavra Canaã, a terra de Canaã, a primeira coisa que vem na minha cabeça é terra que mana leite e mel. Capítulo 12, versículo 10, vai dizer assim, essa frase está na Bíblia. Abraão chega em Canaã, terra que mana leite e mel, e a frase diz assim: e houve fome na terra. Eu não sei se isso aconteceu com você, comigo algumas vezes aconteceu, que o Senhor dá uma promessa e parece que tudo caminha ao contrário. Já aconteceu com você ou só comigo?
O Senhor falou algo, mas parece que não, é terra que mana leite e mel, mas agora tu tem fome. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é que eu faço? E a Bíblia vai dizer que Abraão então teve dúvidas. Meu irmão, o pai na fé teve dúvidas. Se ele teve dúvidas, imagina eu e você, meros mortais. E aí ele toma uma atitude que ele não deveria tomar. A Bíblia diz que ele desce para o Egito. O Senhor não tinha falado para ele descer para o Egito. O Senhor tinha falado para ele peregrinar na terra que o Senhor iria mostrar. Em nenhum momento você vê na Bíblia o Senhor falando para que ele desça até o Egito. Mas ele escolhe descer. Isso é um problema que a gente vê assim constante na Bíblia. O seu filho Isaac chega um momento que ele tenta descer o Egito também, mas o Senhor não permite. Lá na frente, o povo de Israel, quando Moisés tira o povo do Egito, eles peregrinando pelo deserto. Olha isso é muito, não sei se pode falar muito louco, mas é meio esquisito. Porque esse povo, ele comia do maná que vinha do céu. Certa feita, ele estava enjoado do maná, porque tem crente, irmão, não aqui, só em outro lugar, mas tem crente que é muito chato, o povo chato, reclama de tudo, reclamar do maná que Deus mandava. Vai comprar carne agora aí para ver se consegue. Nessa hora que meu pastor fecha a cara quando eu faço essas piadas. Mas, olha só, reclamando do maná. E aí o Senhor manda cordonizes para eles. Era cerca de 4 milhões de pessoas. Imagina o tanto de passarinho para aquela gente. Para aquela gente não, porque é crente, porque crente come muito. Então não ia comer só um passarinho, um monte. O Senhor alimentou aquele povo. E mesmo assim, eles tiveram o desejo de voltar para o Egito para comer das cebolas que estavam no Egito, meu irmão. Porque a circunstância parecia demorada para resolver. Então vou voltar para o Egito. Entende uma coisa? O Egito e Israel é dividido por uma pequena faixa de mar. Não é como o Brasil e a África, que é um oceano. Não, é uma pequena faixa de mar. O clima de Israel e o clima do Egito é bem semelhante. O solo de Israel e o solo do Egito é bem semelhante. Ou seja, o que você planta no Egito, você pode plantar em Israel. O que você planta em Israel, você também pode plantar no Egito. Amém? Quantos estão comigo aqui? Mas todas as vezes que a Bíblia vai falar dos frutos do Egito, fala de coisas que estão debaixo da terra. Estão aqui embaixo, é cenoura, é rabanete, essas coisas assim. Mas quando fala dos frutos em Israel, fala de uva, fala de tâmara, fala de figo. Sabe por quê? Porque em Israel, na terra prometida, você pega aquilo que vem do alto, querido. Não é aquilo que vem da terra, não. E às vezes a gente quer voltar e pegar aquilo que é da terra. Porque está demorando, que as circunstâncias parecem ser difíceis. Então, não. Eu vou voltar um pouquinho, está muito difícil aqui para mim. Muito difícil seguir o Senhor e nada acontece. E está lá todo domingo naquela igreja. Eu vou voltar, vou fazer uma visitinha num bar, vou tomar um negocinho só. O ambiente que você está, querido, revela aquilo que você procura, sabia disso? O ambiente que você vive revela aquilo que você procura. Não volta para o Egito, irmão. Egito é lugar, se Canaã é lugar de prosperidade e provisão, o Egito é lugar de escravidão e opressão. E Satanás está doidinho para colocar você lá. Acaba a fome na terra, Abraão sobe. E agora está lá ele, sua esposa e uma escrava que veio lá do Egito. Olha o perigo de descer o Egito. E Sara, então, se tem alguém na Bíblia que mais parece com a nossa geração, para mim é Sara. Sara é sem paciência, igual você, tá? Não me olha com essa cara de santo, você é sem paciência. Sara não consegue esperar a promessa de Deus, então eu vou dar uma ajudadinha aqui para Deus. Ó, Abraão, tá vendo essa minha escrava aqui que eu peguei lá no Egito, Agar? Então, deita com ela, porque a promessa é que você seria pai de nação, e até agora eu não engravidei, estou cada vez mais velha, ela está nova, ela vai poder gerar o filho que Deus prometeu. Abraão já velho, Sara já velha.
Se eu fosse você, não gravava essa parte não, irmão. Abraão velho, Sara velha, H novinha. Sara falava assim: pega essa jovem e deita com ela. Abraão olha para Sara: por amor a você, eu vou. E de fato ele se deita com ela e tem um filho chamado Ismael, mas esse ainda não era o filho da promessa. E Deus mais uma vez fala com Abraão: não, eu vou te dar um filho, vou fazer você pai de nações, mas o filho que você vai gerar não é Ismael, é um filho que vai ser gerado da sua esposa Sara. E agora eu vou trocar seu nome, não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Eu vou colocar um Aleph, um A a mais, porque Abrão significa pai grande e Abraão significa pai de multidões, é diferente. Pai grande é uma coisa, pai de multidões é outra coisa. Porque nós podemos ser um grande líder, nós podemos ser um grande empresário, um grande cantor, um grande músico, mas mesmo assim não gerar grandes coisas para o Senhor. O Senhor não está preocupado se você é grande, se você é pequeno. O Senhor está preocupado naquilo que Ele prometeu na sua vida e se vai frutificar aquilo que Ele tem para você. É pai de grande nação, de uma grande nação. E aí imagina, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Abraão, ele tinha encontros ali. Ele se encontrou com Melquisedeque, ele se encontrou com reis daquela região. Aí imagina ele encontrando ele e Sara passeando. E alguém passa e fala assim: qual é o seu nome? Ele bem assim: pai de nações. Uau! E quantos filhos você tem? Com a minha esposa nenhum. Mas você não é pai de nações? Sim. E esse é seu nome? Sim. E cadê o seu filho? Sabe, a gente precisa aprender a viver o nosso milagre antes que ele aconteça, irmão. A minha esposa falou bem assim: você já profetizou, já orou sobre o seu 2024, o seu salário que você quer receber, o aumento que você quer receber? Já oferta ele logo, irmão. Já vai viver logo, já vive o seu milagre logo. Abraão, ele não olhou para a circunstância. Não, a minha esposa não tem filho, eu não posso chamar de Abraão, não. Ele tinha certeza da identidade de quem ele era. Ele tinha certeza de quem fez a promessa. Ele tinha certeza do destino dele, irmão. Qual palavra que o Senhor liberou para a sua vida? Mas a minha família está perdida. Mas a palavra é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu olho as finanças perdidas. Não. Há provisão sobre os filhos de Deus, irmão. Não são as circunstâncias, não é aquilo que vê, não é aquilo que a gente olha. E passa um tempo, de fato, agora com 100 anos, e Sara com 90 anos, ela engravida. Você já parou para pensar numa mulher de 90 anos engravidar, irmão? Já parou para ver, imaginar uma cena dessa? Sabe o que é mais loucura? Que ela teve um filho de parto natural. Misericórdia. Normal. Que coisa, hein? Nasce agora Isaac, o prometido. A promessa de Deus, meu Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu. Deveria esperar mais, não esperou, mas a promessa veio. A Bíblia vai dizer que agora os dois meninos vão crescendo junto e Ismael começa a debochar de Isaac, como se na sua casa não acontecesse, né, do irmão mais velho implicar com o irmão mais novo, né? Mas aquilo mexeu com Sara, porque Sara não era mãe de Ismael, Abraão era pai de Ismael. E Sara então pede para que Abraão pudesse mandar embora Agar, escrava, e Ismael. E Abraão faz isso. Dá água, pão, e isso entra para outra mensagem. Mas agora a gente precisa entender isso. Abraão tem o filho da promessa em seus braços. Ele tem Isaac, ele agora vê Isaac crescer. Ele pode cuidar daquele menino que ele tanto ama. Ele e Sara estavam ali felizes da vida. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus, porque obedeceram. Falharam em esperar, mas o Senhor com misericórdia ainda deu a promessa. Você precisa ouvir, você precisa obedecer, e você precisa esperar o tempo de Deus para aquilo que Ele liberou sobre a sua vida, irmão. E agora imagina eles cantando: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória.
E Deus falando, agora só que não, agora só que não, agora só que não. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis 22. Que agora eu vou pregar. Brincadeira, eu estou pregando desde o começo. Aqui o pregador fala assim, agora eu vou pregar. Ele fala, nossa, falou isso tudo, nem está pregando ainda. Eu já estou pregando. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, quantos dias? Terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Está escrito depois de adorarmos, né? No plural. Então mais de uma. Voltaremos, no plural. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o quê? O cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Mas não era um cordeiro? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá, Jeová Jirê. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, e seja certo que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar. Sua descendência conquistará cidades para aqueles que lhe forem inimigos. Eu tenho mais 10 minutos. Presta atenção aqui. Aquele filho da promessa, onde Abraão começou toda essa história, agora está nos braços dele. Abraão foi chamado com 75 anos. Teve Isaque com 100 anos. 75 para chegar a 100, 25. Os estudiosos vão dizer que provavelmente Isaque beirava ali em torno de 15 anos. De 13 a 18, então a média 15 anos. 25 mais 15, 40. Estou falando isso porque eu sou bom de matemática, não. 40 na Bíblia vai dizer sobre muitas coisas, mas vai falar sobre mudança de ciclos, mudança de estação. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando, para daí então começar o seu ministério. Chove por 40 dias e 40 noites, Noé está na arca, porque o Senhor queria recomeçar algo na terra. Sabe, às vezes a gente recebe a nossa promessa e a gente quer ficar ali guardando aquilo. Mas o Senhor tem ciclos, querido, e Ele começa ciclos e recomeça ciclos. E talvez você está vivendo isso na sua vida nesse momento. Você não está entendendo o que está acontecendo, porque o Senhor te colocou à prova. E a gente precisa entender o que é prova de Deus. Porque a gente confunde prova com tentação. A tentação é o diabo querendo tirar de você o pior de você,
Mas a prova é Deus enxergando você e querendo tirar o melhor de você. Sabe, por isso que Deus coloca a prova, e Ele coloca a prova a Abraão, e Ele pede o melhor, o que ele mais amava. É o que você mais ama. Ele é bem claro: ó, seu filho Isaque é quem você ama. Porque se ele não fosse claro, talvez Abraão podia falar assim: não, é Ismael, eu vou pegar Ismael no deserto e vou sacrificar ele. Porque Ismael ia doer, mas Isaque doeria muito mais. O Senhor põe então Abraão à prova, e ele obedece. Meu irmão, você acha que ele queria matar seu filho? Sim ou não? Não! Ele não queria, mas ele ouve a palavra do Senhor. No outro dia ele acorda de madrugada. Ele prepara o jumento, ele prepara a lenha, ele chama os dois serviçais dele. Ele não queria, mas obedeceu, e obedeceu fazendo com excelência. Porque a gente acha que obedecer é fazer, eu não quero fazer, mas eu vou fazer, eu faço de qualquer forma. Não, obedecer é fazer com excelência, mesmo que eu não queira fazer. Põe esse menino aí, vamos embora, nós dois. Chega no lugar indicado, então ele fala para os servos: vocês vão ficar aqui. Ele sobe com o menino. E Isaque então libera uma pergunta que com certeza cortou o coração daquele pai. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a faca, mas onde está o cordeiro? Não há nenhum diálogo ainda nesse momento. Abraão não tinha falado nada ainda. Mas Abraão fala bem assim: o Senhor proverá para si um cordeiro. Abraão estava ensinando bem assim: está vendo aqui, meu filho? Eu sou de Deus, você é de Deus, o monte é de Deus, o sacrifício é de Deus. Se tudo na nossa vida é de Deus, Ele proverá aquilo que Ele e nós precisamos. Minha família é de Deus, Ele vai prover. Meu casamento de Deus, Ele vai prover. Meu trabalho, eu consagro ao Senhor, Ele vai para os meus negócios, Ele vai prover. Sobe então, e ele amarra o menino. Por que ele amarra o menino? Porque ele tinha, menino era novo, você sai correndo, como é que o velho ia pegar ele, né? Ele precisava amarrar, só por isso mesmo. E holocausto, irmão, holocausto, sabe como é que era? Você tinha que cortar a garganta do animal, depois fender o animal do pescoço até embaixo, tirava as tripas porque era imundo, cortava em pedaços e botava fogo. Era isso que Abraão estava disposto a fazer. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Você que é pai, você que é mãe? Você teria coragem de abrir mão daquilo que Deus te prometeu, que você tanto sonhou? Por isso que Abraão, ele é o pai da fé, porque ele creu de uma maneira, cara, que nós não conseguiríamos acreditar, não conseguiríamos botar em prática. Só que aí no momento em que ele levanta a faca para matar aquele menino, uma voz clama: Abraão, Abraão, não faça isso. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente vai ouvindo ao Senhor durante muito tempo, e quando o Senhor entrega aquela promessa que Ele nos prometeu, a gente para de ouvir o Senhor. E quando a gente para de ouvir o Senhor, a gente corre o risco de matar aquilo que Deus nos deu. Porque se Abraão não tivesse ouvido, mas ele continuava ouvindo, assim, lá como no começo, que ele ouviu o Senhor chamando ele. Ele continuou com o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Continue aguçando os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Agora, sabe o que é legal? Pega essa profecia aí. Quando a gente fizer nossa caravana lá para Israel, nós vamos conhecer que Israel está sobre, porque fala os montes de Sião, são muitos montes. E o Moriá, ele fica em paralelo a um monte muito especial. Porém, daquelas 3 religiões que eu falei no começo, que Abraão, ele é o pai da fé, é especial apenas para uma. Existe um monte menor que fica em paralelo ao Moriá, chamado Caveira, Calvário.
E paralelo a essa história aqui de Isaac, nós conhecemos a história de Jesus. Porque Isaac, antes de subir no monte, ele passa uma noite protegido pelos seus pais e pelos seus servos, amado e protegido. Jesus, antes de subir ao Calvário, ele está na casa de Caifás, depois é levado a Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. Enquanto Isaac, ele está sendo protegido pelo pai, Jesus, ele está apanhando, ele está sofrendo, ele está sendo mutilado. Quem sobe com a madeira nas costas não é Abraão, é Isaac. Você leu aí, Isaac sobe com a madeira nas costas. Isaac sobe o Moriá com a madeira nas costas. Jesus sobe o Gólgota, o Calvário, com a cruz, com a madeira nas costas. O pai acompanha, Abraão acompanha Isaac até lá em cima. Jesus, ainda que tivesse uma multidão acompanhando, estava sozinho, porque naquele momento o pai o abandonou. Quando Abraão vai matar Isaac, uma voz clama do céu: Jeová Jirê provê um carneiro. Não um cordeiro, um carneiro, que é o mesmo animal, só que mais velho. E a pergunta ecoava ainda de Isaac até aquele momento: cadê o cordeiro, pai? Como se gerações, milhares de anos, centenas de anos depois, clamava: onde está o cordeiro? Mas a palavra vai dizer que quando João Batista estava batizando no Jordão, passou um homem, e ele olhou para aquele homem e falou bem assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Abraão, teve provisão. Para o Jeová Jirê, não teve Jeová Jirê. O cordeiro precisava ser sacrificado, não houve outro, era aquele mesmo. Abraão mata o carneiro e desce com seu filho. Quanto tempo de viagem? 3 dias. Em 3 dias Isaac estava em casa de novo. Sobe vivo, desce vivo. Jesus sobe o Calvário vivo, desce morto. Mas em 3 dias, irmão. Aleluia, Jesus. Mas você sabe por quê? Que o Cordeiro de Deus precisou ser morto? Para que seu Isaac, o meu Isaac, a sua promessa, a minha promessa, não precisasse morrer mais. Oh, meu irmão, fique de pé comigo, por favor. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para a sua casa. Há uma promessa de Deus para o seu ministério. Há uma promessa de Deus para os seus negócios. Há uma promessa de Deus para você. E a garantia que nós temos é que o Cordeiro morreu, mas ele venceu a morte, e o 3º dia ele ressuscitou. A nossa parte é ouvir a voz de Deus, é obedecer ao Senhor até o fim e esperar, porque Ele vai fazer, porque Ele já venceu. Adore o Senhor comigo mais uma vez.